Olá, bem-vindos, amigos, bem-vindas, amigas, em mais uma reflexão. Espero que esteja sendo útil a tua caminhada. Hoje trazendo um capítulo do nosso livro Pensamentos que Ajudam, um capítulo intitulado Passageiros. E a reflexão vem de um provérbio indígena que diz assim: somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos aqui só de passagem. O nosso objetivo é observar, aprender, crescer, amar. E depois vamos voltar para casa. O provérbio enseja muitas reflexões. Primeiro, retrata a nossa condição aqui na Terra de passageiros. Ou seja, estamos aqui só de passagem. Nós não somos necessariamente daqui. A nossa casa é o mundo espiritual. E saímos de lá para ter uma experiência aqui na Terra. Não para ficar aqui eternamente, mas ficar aqui temporariamente, transitoriamente. Então isso já nos daria uma ideia de termos disciplina, de termos organização de tempo, de termos noção dos objetivos, de saber que aqui ninguém ficará para sempre, que aqui é só uma passagem e que, portanto, a gente deve aproveitar essa passagem da melhor forma possível. É como a gente vai viajar, por exemplo, para o exterior, e lá nós permaneceremos por um número determinado de dias ou semanas, mas já sabemos que a gente vai ter que voltar, que não ficaremos lá para sempre e que talvez seja a única oportunidade que a gente tenha de estar naquele país. Então, nessa viagem, a gente não vai desperdiçar o tempo da viagem com coisas pequenas, com coisas sem importância. A gente vai querer aproveitar, conhecer os locais, aprender, admirar as paisagens que a gente encontrar, apreciar a cultura do local. A gente não vai querer ficar no hotel dormindo o dia inteiro. Ou se distraindo com coisas que, na verdade, não farão a nossa viagem produtiva. Então, aqui na Terra é a mesma coisa. A gente está aqui de passagem, vamos ficar aqui por um determinado tempo, todo mundo vai voltar um dia, mais tarde, mais cedo, todo mundo tem um bilhete de volta já comprado. A gente só não sabe o número do bilhete, mas sabe que um dia vai ter que tomar o trem de volta para a nossa casa de origem, que é o mundo espiritual. Então, isso é importante a gente ter essa noção, né, para a gente aproveitar melhor essa nossa passagem, que a nossa viagem aqui pela Terra seja a mais bela, a mais amena, a mais alegre, a mais bonita possível. Não perfeita, mas a melhor possível. Então, para isso, a gente precisa colocar numa escala de valores aquilo que vai valer a pena e aquilo que não vale a pena. E muitas vezes a gente está invertendo isto, né? Dá muita importância a coisas que não têm tanta importância diante dessa passagem secundária, provisória, e deixa de dar importância àquilo que de fato é importante. E o que é mais importante é a maneira com a qual a gente se relaciona
com tudo à nossa volta, com as pessoas que estão na nossa vida, que cruzam o nosso caminho. Por isso que nesse provérbio diz que o objetivo da nossa passagem aqui na Terra é aprender, crescer e amar. Aprender, crescer e amar. Então nós estamos aqui como aprendizes. E os problemas que estão na nossa vida são as lições que nós precisamos aprender para a nossa evolução espiritual. Porque no fundo, todos nós estamos submetidos a essa lei da evolução, que é a lei do progresso. Deus quer o nosso progresso. E aqui não é só o progresso material, é o progresso espiritual. Que a gente se torne um espírito sábio, um espírito amoroso, um espírito bondoso, um espírito atuante, um espírito que desenvolva os seus talentos, as suas capacidades, que desabroche, que sirva, que ajude. Por isso que, para atingir esta evolução, a gente precisa crescer. Crescer, claro que não apenas do ponto de vista biológico, mas crescer espiritualmente. Crescer também, muitas vezes, emocionalmente. E aqui está um grande desafio para nós, né? Muitas vezes a gente vive como uma criança espiritual. Uma criança que vive extremamente dependente dos outros. Uma criança, muitas vezes, reativa, ou seja, reage ao estímulo que ela recebe. Se ela é bem tratada, ela se sente bem. Se não é bem tratada, ela se sente mal. Ela coloca muito na mão dos outros a sua própria felicidade. Ela depende do que o outro fará por ela. Isso é um comportamento infantil, previsível numa criança. Mas num adulto, não. No adulto, ele assume o controle da própria existência. Ele se incentiva, ele se responsabiliza por si mesmo. Ele é o provedor de si mesmo. Não que ele não vai precisar do apoio, do amor do outro, mas ele primeiramente está amando a si mesmo, cuidando de si mesmo, incentivando a si mesmo, apoiando a si mesmo, assumindo a responsabilidade pela própria vida, indo atrás dos seus sonhos, objetivos, não dando tanto valor às críticas, não dando tanta importância se porventura alguém não queira nos estender a mão, porque ele mesmo se abastece, ele mesmo toma conta de si. Isto é maturidade. Esse é um dos objetivos pelos quais a gente veio à vida. Amadurecer, crescer, evoluir. E o ensinamento também, que nós viemos aqui, é o ensinamento do amar. Ainda somos um tanto egocêntricos. Amamos tão pouco. Pensamos exclusivamente em nós mesmos. Vivemos com base num egoísmo. Não estendemos a mão para o próximo.
não temos compaixão das pessoas, somos um tanto frios, insensíveis à dor do outro. E nós viemos aqui aprender a amar. E amar é olhar para fora, é sair um pouco de si. É reconhecer as necessidades daqueles que comungam conosco da vida. É estar sensível às dores alheias. É também fazer aquilo que Jesus nos disse, de fazer pelo outro tudo aquilo que a gente gostaria que fizessem a nós. E aí então nós acionamos aquele requisito, aquela condição espiritual mais nobre da nossa vida, mais essencial, que é a capacidade de amar, de se interessar pela vida do outro, sem esperar retribuição, de secar as lágrimas de quem chora, de ser companhia a quem está sozinho, de perdoar a quem nos ofendeu. E assim, então, executando essa missão, um dia nós vamos voltar para casa. E se nós cumprirmos essa nossa tarefa, nós vamos sair dessa vida dizendo: valeu a pena, eu progredi, eu aproveitei a minha viagem, eu criei laços de amizade, eu provoquei sorrisos, eu fiz amigos, eu compreendi as pessoas tanto quanto me compreendi. E aí então nossa vida terá efetivamente valido a pena. Olá, passageiros. Vamos fazer da nossa viagem pela Terra uma passagem bonita, da qual amanhã a gente se sinta em paz. Bom trabalho a todos nós.